Não sou um bicho do mato, mas não tenho paciência para a vida literária. Nunca tive. Ia às tertúlias de tempos a tempos e bebia lá umas coisas que, de modo geral, ninguém bebia. Não se contava uma anedota. Era tudo... Já o Dostoiévski dizia... O intelectual português está numa espécie de torre de marfim. Ficam todos empoleirados lá no alto a raciocinar os raciocínios interessantérrimos, sem sombra da mais pequena dúvida, são todos cultíssimos, mas na hora de botar a mão na massa do que são as pessoas concretas, ele não põe a mão na massa. E como é que o Zé Cardoso Pires representa isso no Delfim? Você vê que no Delfim, o escritor está sentado num primeiro andar de uma pensão de uma aldeia, está sentado ali na janela olhando a praça da aldeia. A praça não, o largo. O largo é o coração da aldeia, né? É onde passa toda a gente, toda hora. E esse escritor está olhando a aldeia de cima para baixo. Não porque a despreze, de forma nenhuma, mas porque o Zé Cardoso Pires está fazendo esse escritor representar a tal distância entre o intelectual e a realidade concreta desse país. Eu acho que isso é um dos dados mais importantes do Delfim. Tenho muitas saudades dele pelo sorriso e pelo riso que ele sabia causar. Era um grande contador de histórias e enfim, eu lembro-me de tardes e tardes passadas, às vezes em encontros de amigos ou de família, em que ele estava muito caladinho a um canto, começava a contar uma história. E depois ligava histórias verdadeiras, porque ele teve imensas histórias teve uma juventude aventurosa, e andava com gente da rua ali das zonas de Almirante Reis e das zonas assim menos nobres, digamos, de Lisboa, e portanto conheceu figuras engraçadíssimas, de pequenos vigaristas, pequenos meliantes, e portanto contava umas histórias desse tempo verdadeiras, e outras que ele inventaria sobre essas. Mas eram de chorar a rir. E ele adorava fazer os outros rir. Ou histórias que vou ouvindo e que vou acumulando. A forma como, por exemplo, chamava ao computador máquina de apagar, que eu acho fantástico, porque realmente é também isso que eu sinto em relação a esse objeto. O conversador, o contador de histórias, a maneira como ele se produzia, como diz que um cantor ou um ator se produz. E o homem fechado, que está a trabalhar naquilo que para ele é importante, no seu escrito, e que está numa situação quase que de angústia permanente. Este balanceio entre os dois extremos, nele era extremamente flagrante, não? Mas então, sofria horrores, era? Como alguns desses vultos que nos querem convencer da sua tortuosa mistura de masoquismo e pose? Não, ele era um homem dentro da vida, gostava de coisas simples, gostava de futebol, gostava dos seus petiscos, gostava das suas conversas, não é? E tinha opiniões muito firmes e muito assertivas sobre as coisas. No caso do José Cardoso Pires, havia nele uma decência intrínseca e uma moral que me agradava e que o fazia às vezes perder as estribeiras e ficar indignado. E depois pequenas coisas, o enorme sentido de humor, a visão cinematográfica que ele tinha do mundo. Ele via às vezes as pessoas como se o mundo também fosse... O Dinis Machado tinha a mesma coisa, como se o mundo fosse um cinema. Fúrias. Eu tinha um horror completo à mediocridade. E, sobretudo, à mediocridade enfatuada. Pronto. Então eram fúrias. Se porventura aparecia uma gralha num texto dele, então ele tinha um cuidado obsessivo de escrever, reescrever, cortar. Podia levar anos. Por isso ele se dizia de si mesmo escritor bissexto. Se porventura depois, por negligência, por estupidez, por analfabetismo, por tudo, fúrias. Ficava a espumar, mas é que era mesmo a espumar. Aquela boca era um monte de cuspo. Fúrias. Quando se punha à máquina de escrever, ou à mão, mas eu acho que era mais à mão, inicialmente. Mas enfim, quando se punha diante da escrita e não saía, tocava sempre um disco, punha a tocar
A Gaivota, do Alexandre O'Neill, um poema do Alexandre O'Neill com música do Alain Alemã, na versão, eu penso que a Amália também o cantou, mas ele gostava particularmente de ouvir pelo Carlos do Carmo, de quem era muito amigo. E dizia que isso o inspirava, portanto, deixava-se levar. E para mim foi uma surpresa quando soube, porque um homem que é tão americano, de certa maneira, tão internacional e cosmopolita, precisa de um fado, e de um fado que fala do céu de Lisboa. José Cardoso Pires nasce a 2 de outubro de 1925, numa aldeia da Covilhã. Fugirá sempre para o sul, definindo aquela beira interior como uma Sicília abandonada, deserto de pedras, padres e pedintes. Foi comissionista de drogaria, apontador de cais, praticante de piloto sem curso, agente de vendas, correspondente de inglês, intérprete de uma companhia de aviação, copywriter de publicidade, editor, jornalista, cronista, professor universitário, foi sempre o que quis ser. Telefonou um dia pro Nelson de Matos, quem foi pro Nelson de Matos, amigo dele, e disse: estou aqui na Costa da Caparica, já trabalhei a manhã inteira, não sei quantas horas, essa coisa toda, estou um bocado cansado, vê lá se podes vir almoçar comigo. E o Nelson foi até a Costa da Caparica. O Nelson corrigirá o caso, se não for bem assim, mas é muito parecido. Chegou lá, o Zé Cardoso Pires tinha trabalhado 4 horas e falou: trabalhei hoje muito bem, escrevi 3 linhas. Sabe o que é? Não é interessante? Isso é do artista.